Fala aí, galera. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa 15ª aula, tratar da segunda lei de Newton. Quando nós começamos o estudo da dinâmica, nós vimos que a força causava três efeitos distintos: a deformação, a alteração da velocidade e o equilíbrio. A segunda lei de Newton trata especificamente da alteração da velocidade, ou seja, a aceleração, tá, que um corpo possui. Essa relação entre aceleração, nós vamos ver que é, perdão, nós vamos ver que a relação entre aceleração, força resultante e a massa de um corpo estão relacionadas na segunda lei de Newton. Então, uma forma de você ter uma breve introdução do que é a força da segunda lei de Newton, ela diz o seguinte: um corpo altera a sua velocidade se sobre ele atuar um conjunto de forças cuja resultante não seja nula. Ou seja, se tem um corpo, tá? E um conjunto de forças que atuam sobre ele tem uma resultante não nula, esse corpo vai ter a velocidade alterada. O resultado da força resultante é uma alteração na velocidade, tá? Lembre-se que alteração na velocidade é aceleração. E aqui, não apenas no valor da velocidade. Lembra que nós estudamos o movimento curvilíneo, né? O movimento circular. No movimento circular uniforme, por exemplo, a velocidade, o módulo da velocidade, o número, aquele metros por segundo, continua constante, mas a velocidade se altera o tempo inteiro, porque não está em linha reta, vai mudando a direção do vetor velocidade, beleza? Para um corpo de massa constante, quanto maior o módulo da força resultante que atuar sobre ele, maior será a aceleração. Isso aqui não é um enunciado da segunda lei de Newton, é uma constatação experimental, tá? Aqui para você entender, ó. No gráfico nós tivemos aí o seguinte: esse é um gráfico linear que passa pela origem dos eixos lá. Então é o seguinte: é, há uma relação direta de proporcionalidade entre as duas grandezas aí. Força resultante aqui nesse eixo, tá? E aceleração. Aí esse gráfico mostra o seguinte para nós: para uma determinada aceleração, tem uma força lá. Se a gente dobrar a aceleração, na verdade, dobrar a força, nós vamos ver que a aceleração também é dobrada, tá? E se por acaso a força é triplicada, a aceleração também é triplicada. Então, se você fizer a divisão aqui, pegar a força resultante, dividir pela aceleração, vai ser igual a você pegar duas vezes a força resultante e dividir por duas vezes a aceleração e assim por diante, tá? Isso aqui sempre vai dar o mesmo valor, vai dar uma constante, tá? Você fez essa continha e encontrou 5. Quando você fizer essa outra continha aqui, você também vai encontrar 5. E quando você fizer essa outra continha, você também vai encontrar 5, tá? O valor dessa constante aí, galera, é a massa inicial do corpo, beleza? Então, a massa inicial representa o valor constante da razão entre a força resultante aplicada sobre um corpo e a sua aceleração. Então, se você tem o valor da força e o valor da aceleração, você consegue medir a massa do corpo. Exemplificando isso aqui por meio de um desenho. Ó. Está aí o cara empurrando uma caixa, ele vai ter uma determinada aceleração. Se a gente aumenta a massa dessa caixa, ele agora vai mantendo a mesma força que ele tinha anteriormente, ó, ele vai produzir uma aceleração bem menor do que aquela, entendeu? Você pode fazer isso aí, tá? Você, com a força que você tem, você usa a sua força toda para empurrar um pacote de 5 kg de arroz, por exemplo. Você pega 5 kg de arroz e joga aí. Depois você pega um pacote de 10 quilos, sei lá, de arroz também, tem um pacote de 10 quilos, e joga esse pacote, você vai perceber que ele vai ter a metade da aceleração do anterior, beleza? A segunda lei de Newton, também denominado princípio fundamental da dinâmica, trata dos corpos acelerados e representa uma síntese da relação entre as grandezas fundamentais: força, aceleração e massa no estudo do movimento dos corpos. Ou seja, então tal. A síntese da segunda lei de Newton é a relação entre força, massa e aceleração.
Força, massa e aceleração. Qual é a relação que existe entre elas? É isso que a segunda lei de Newton nos diz. A força resultante, que atua sobre um corpo de massa m, produz uma aceleração A, dada por a aceleração é igual à força resultante dividido pela massa. Assim, podemos escrever que a força resultante é igual ao produto da massa vezes a aceleração. A aceleração e a força resultante têm a mesma direção e o mesmo sentido. E o módulo da força resultante pode ser calculado pela equação força resultante é igual a massa vezes aceleração, em que A é o módulo da força da aceleração. Ah, professor, não entendi absolutamente nada. Então tá, ó, a segunda lei de Newton está escrita aqui. Tá? Isso aqui é a segunda lei de Newton. Aqui ela está escrita em palavras. E aqui uma forma de sintetizar ela matematicamente. Beleza? Aqui ele está dizendo para a gente o seguinte: se eu quero calcular o módulo da força resultante, tá? O número, a gente simplesmente pega o valor da massa e multiplica pelo valor da aceleração. E você encontra o valor da força resultante. A aceleração que o corpo vai receber, ele tem a mesma direção, ou seja, está sobre a reta, tá? Da força resultante e o mesmo sentido. Então, se a força resultante aponta para a direita, a aceleração vai ser para a direita, ou seja, o corpo vai se mover aceleradamente para a direita, beleza? Vamos fazer uns exercícios para fixar essa ideia aí, ó. Sobre sobre o carro da figura, o conjunto de forças aí de F1 até F6, tá? Atua esse conjunto de forças aí. Sabendo que a força resultante produz sobre o automóvel uma aceleração A, também representada na figura, qual é a direção e o sentido da força resultante? Então, olha só. Temos aqui várias forças agindo sobre o carro, representadas com as setas vermelhas, tá? E uma setinha aqui dizendo que a aceleração é horizontal da esquerda para a direita, beleza? Então, a força resultante, ou seja, quando eu somar todos esses vetores aqui, vai sobrar um vetor resultante, uma força resultante horizontal. Ele pergunta aqui qual é a direção. A direção é horizontal. Qual é o sentido? Da esquerda para a direita, indicado aqui pela setinha, beleza? Então é isso. Por quê? Porque a segunda lei de Newton nos disse que a força resultante que atuar sobre o veículo, a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. E como que eu calculo o módulo? O módulo é só você pegar o valor da massa vezes a aceleração. Se a gente tivesse aí a massa do carro e a aceleração do carro, nós calcularíamos a força resultante. Situação 1, galera, é só você chamar para a esquerda de negativo, para a direita de positivo, e fazer ali que a força resultante é igual a 20 menos 15. Isso aqui é igual a 5 newtons. Beleza? Aqui, como elas são perpendiculares, nós vamos ter um vetor resultante aqui que atua entre elas, ó, tá? A força resultante vai ser nessa direção aqui. E para calcular o módulo dela, é só aplicar o teorema de Pitágoras. Lembre-se que a força resultante, então, vai ser a raiz quadrada de F1 ao quadrado mais a raiz quadrada de F2 ao quadrado. Isso aqui dá 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. 15 ao quadrado dá 225, mais 400 dá 525. 520, raiz de 525. Isso aqui é igual a 100. Ah, não, volta. Vamos, cadê? Peraí.
Vamos voltar aqui. Como é que a gente estava? Era raiz de 525, né? 15 ao quadrado dá 225. 20 não, perdão, dá 625. Força resultante foi mal. Aqui então era 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso aqui dá 225 mais 400. Isso aqui é igual a 625. Então nós queremos a raiz de 625. 625 pode ser aqui, ó, 6 vezes 625. Então, exemplo 2. Sobre uma caixa de 20 kg, atuam duas forças de módulos constantes, tais que F1 é igual a 15 N e F2, 20 N. Em cada uma das situações apresentadas, as forças atuam na caixa na direção e nos sentidos indicados. Calcule as acelerações da caixa representadas na figura a seguir. Então tá aí, temos aqui numa situação que as duas forças estão na mesma direção, porém em sentidos opostos, né? E na segunda situação aqui, nós temos duas forças atuando de forma perpendicular entre si. Está aqui um ângulo de 90 graus entre elas, tá? Essa primeira situação aqui é simples, né? Não tem, na verdade, as duas são simples, mas essa aqui é mais simples ainda. Já que as forças estão orientadas na mesma direção, porém em sentidos opostos, basta chamar uma de negativo e a outra de positivo. E nós vamos calcular a força resultante lá. Força resultante, o módulo da força resultante, na verdade, é igual a 20 menos 15, que é igual a 5 newtons, beleza? Ó, a negativo era o 15 e positivo 20. Então, 20 menos 15, 5 newtons. Ele quer saber a aceleração do bloco, da caixa, bloco, sei lá o que. A aceleração, nós podemos usar a segunda lei de Newton, que dizia que força é massa vezes aceleração. Ou seja, o módulo da força é igual a massa vezes o módulo da aceleração. Para encontrar a aceleração, basta isolar ela aqui, nós vamos ter que força dividido pela massa. Isso aqui nós já calculamos, dá 5. A massa foi dada no problema, 20. Isso aqui dá 0,25, se eu não me engano, 0,25 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então a primeira aí está resolvida. Na segunda, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Lembra lá quando nós tratamos da regra do paralelogramo, eu demonstrei que quando as forças fossem perpendiculares, bastava aplicar o teorema de Pitágoras, tá? Aqui é um triângulo retângulo, ó. Se a gente fechar isso aqui, tá? E para a gente calcular o valor da hipotenusa aqui, era só você pegar F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado e tirar a raiz disso aqui, beleza? Então, nossa força F é 15 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Isso daqui dá 225 mais 400, 625. É isso aí, 625. A raiz de 625 é 25. Deixa eu confirmar aqui. Isso. Então a raiz de 625 é igual a 25 newtons, beleza? Ok. Mesma situação, a gente quer encontrar a aceleração, basta pegar 25 e dividir por 20. Isso aqui dá 1,25 metros por segundo ao quadrado. Isso. Beleza? Nosso próximo exemplo aqui, ó.
Uma caixa de 40 kg é arrastada sobre a superfície com atrito por uma força constante de módulo igual a 120 newtons, que atua na direção horizontal, conforme representado na figura. Sendo 0,25 o coeficiente de atrito cinético entre a superfície de contato, qual é o valor da aceleração da caixa? Então, olha só. Primeiro, nós temos que lembrar o seguinte: quais são as forças que estão atuando nessa caixa? Além daquela força ali, nós temos a força peso, tá? E temos a força normal, ok? Lembre-se que a força de atrito, deixa eu ir para a próxima página aqui. A força de atrito cinético é igual a μ, o coeficiente de atrito cinético, vezes a normal, tá? No nosso caso aqui, a normal coincide com o peso, porque é um plano horizontal. Então, a normal é igual ao peso, tá? Ó, por que é igual a normal é igual ao peso nessa situação? Porque está aqui, ó, num plano horizontal, então nós temos a força peso atuando para baixo e a força normal do piso para cima equilibrando. Então, como esse não tá acelerado para cima e para baixo, então eu tenho certeza que elas estão em equilíbrio. Se está em equilíbrio é porque a força normal é igual à força peso. A força peso vocês sabem que é dado, o módulo da força peso é m vezes g, tá? Então a força de atrito naquela situação ali vai ficar μ vezes mg, ok? Beleza? Beleza. E aqui, assim, perdão, nós temos a força de atrito aqui atuando para trás, força de atrito cinético, beleza? Então a força resultante aqui, ó, força resultante naquele caso lá, eu vou chamar essa força de positiva e essa aqui de negativa. É igual a F menos a força de atrito. A força de atrito eu já vou escrever ela desse jeito aqui, ó, tá? μ mg, beleza? A força resultante que atua nesse cara aqui, ó, é uma força que está orientada horizontalmente da direita para a esquerda. Aí ele diz que esse valor aqui são 120 newtons. O μ 0,25 vezes a massa, 40 quilos, vezes a gravidade, que eu vou usar 10, tá? Quando o problema não mandar usar 9,8, nós sempre vamos usar 10 para facilitar nossas continhas. 10. Então, isso aqui dá 400 vezes 0,25. 0,25 é 1/4. Então, isso aqui vai dar 1/4 de 400, que é 100. Então, isso aqui fica força resultante é 120 menos 100, que é igual a 20 newtons. Ele pergunta qual é a aceleração, né? Mesma situação anterior agora. A aceleração é dada pela força resultante dividido pela massa. Isso aqui dá 20 dividido por 40. A aceleração é igual a meio metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo a velocidade desse corpo ali aumenta meio metro por segundo. Aumenta em meio metro por segundo. Tem mais? Tem. Em um dos testes realizados por uma revista especializada em automóveis, um piloto de provas demorou 2,5 segundos para frear totalmente uma picape que dirigia inicialmente a 72 km por hora. Considere que o conjunto picape-piloto tem 1.200 kg de massa e calcule os módulos do deslocamento da desaceleração da picape. Suponha que uma desaceleração constante durante todo esse percurso. Qual o módulo da força resultante que atuou sobre o veículo durante a frenagem? Então vamos lá. Vamos botar aqui a situação. Nós temos uma picape que tinha uma velocidade inicial V0 de 72 km por hora, tá? Ele freia até parar, velocidade final 0. Tem massa de 1.200 kg. E o tempo para frear, ΔT, foi 2,5 segundos.
Beleza. Olha só, ele quer saber da gente a força resultante, o módulo da força, e também quer saber a aceleração. Essas duas coisas nós temos que responder. Aqui é o seguinte, como eu tenho velocidade inicial, velocidade final e tempo, eu posso encontrar a aceleração do móvel. Muito simples. Lembra lá que a velocidade era igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. Beleza? Então, a minha velocidade V é 0. Minha velocidade inicial 72 km por hora, dividido por 3,6, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Tá, opa, perdão, vamos tirar isso aqui. Dá 20, né? 20 metros por segundo, mais a aceleração que a gente não sabe, vezes 2,5. Ok? Esse cara passa para cá negativo, fica A vezes 2,5 e, portanto, o nosso A é igual a menos 20 dividido por 2,5. Isso dá menos 8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Então, está freando aí, impondo uma desaceleração de 8 metros por segundo ao quadrado, que no caso de uma aceleração é negativa, menos 8 metros por segundo ao quadrado, beleza? Ok, temos o valor da aceleração, agora para a gente encontrar a força, aplicamos, melhor, o módulo da força, aplicamos a segunda lei de Newton, tá? Que é massa, 1.200, vezes 8. Eu quero só o módulo da força, tá, galera? Só o módulo. Então, não vou precisar usar o número negativo ali. Isso aqui dá 8 vezes 2 é 16, sobe 1. 8 vezes 1, 8, 96, com 2 zeros, 9.600 newton. O sinal negativo, tá? Indica que ela tá, se a gente colocar aqui o menos 8, indica que a força está atuando no sentido oposto ao crescimento da trajetória. Então, por exemplo, aqui, ó, nós tínhamos aqui a picape indo nessa direção aqui, tá? Positiva da trajetória. No entanto, a força, já que é uma força de atrito que está desacelerando ela, está atuando nesse outro sentido aqui, no sentido oposto do crescimento da trajetória. E aí a gente colocaria o valor negativo, tá? Beleza? Se você ainda não sabia se o. Aqui o problema diz pra gente que é um veículo que está se movendo, né? Então a gente imaginou aqui que ele estava num plano horizontal. Mas ele podia estar assim, tá? E aí eu vou saber se é negativo, se ele tá, se a força está agindo no sentido oposto da aceleração ou no mesmo sentido, pelos sinais, beleza? Nós já vimos esse esquema dos sinais antes. Vamos lá, prossiga. Agora aqui é o seguinte, aqui é com vocês, tá? Esses exercícios, as atividades dessa semana vai ser a resposta desses exercícios aqui, galera, tá? Ó, você tem que dar pausa aqui, resolver a questão, que eu vou colocar lá na atividade. Questão 1 da aula 14. Número 1, número 2, essa aqui é uma questão só, número 1, número 2, número 3, número 4. Você vai, vou botar lá as alternativas para você marcar, beleza? É isso, valeu.